Oferecimento Gorilla. Blu-ray LG, 12 vezes de R$ 84,96. Muito boa tarde, amigo internauta. Estamos começando mais um programa Tintim por Tintim, aqui pela Just TV. Queria deixar aí o nosso site www.tintimportintim.com.br. Quem quiser mandar perguntas aqui para nosso convidado hoje, é só entrar aí no site da Just TV. A gente vai, na medida do possível, ler aqui de todo mundo. Deixar também o nosso Twitter, que é @programa Tintim por Tintim. Hoje eu recebo aqui uma nutricionista que vai contar bastante coisa para a gente aí sobre perder peso, ganhar peso, sobre massa muscular, né? E também vamos falar um pouquinho sobre ração humana. Eu recebo aqui, tenho o prazer de receber a minha querida amiga Patrícia Nunes. Obrigado por aceitar o convite. Legal. Patrícia, antes de mais nada, você gosta de vinho? Gosto. Gosta? Toma de vez em quando? De vez em quando. É sempre um bom vinho? Sim, só tá. tinta. Eu recebi de um amigo aqui, o meu amigo Normélio, lá de Porto Alegre, ele me mandou um e-mail curioso sobre vinho, como a gente deve abrir um vinho. Então vou pedir para o Omar colocar para a gente aí, só para a gente ver se a gente consegue abrir o vinho assim, ó. Eu achei muito curioso, viu? O vídeo está sem som, mas pela tradução que eu pude fazer ali, ele está dizendo que ele consegue abrir essa garrafa de vinho com a sola de um sapato. Você já viu isso? Não. Tá, olha lá, ele mostra que tem que ter uma posição certa para você bater na garrafa. Uhum. E eu achei muito curioso. Eu mandar um abraço para o Normélio que mandou esse vinho. Ele sempre manda uns e-mails bem interessantes para a gente. E esse vídeo ensina, eu achei muito curioso, né? Eu nunca vi isso também. E olha que eu costumo tomar vinho pelo menos 2 vezes por semana, tá? Esse método eu nunca tinha visto. Olha que curioso, ele vai começar a bater ali e a rolha vai sair sozinha. Já saiu um pouquinho. Tá vendo? Olha que engraçado. Eu achei isso fantástico. Na falta de um saca-rolha, eu só não testei ainda para saber se funciona, mas eu tenho essa curiosidade. Então, amigo internauta que quiser testar, tiver naquele momento de prazer com a namorada, alguma coisa, quiser abrir o vinho, não tiver um saca-rolha, eu achei aí fantástico, né? Já viu alguém abrir vinho assim ou não? Eu também nunca vi. Testa, depois você me fala se funciona. Eu te ligo para deixar que eu aviso. Bom, vamos falar um pouquinho da sua carreira. Você é nutricionista, trabalha há quanto tempo no mercado? Isso, eu estou há 5 anos, né, em São Paulo, trabalhando como nutricionista. Eu sou pós-graduada em nutrição clínica funcional e o meu alvo de atendimento principal é perda de peso e tratamento de doenças crônicas, diabetes, hipertensão. E tudo isso relacionado à comida ou... Por incrível que pareça, as pessoas acham que a alimentação só vai influenciar na perda de peso, né? Não. Hoje em dia a nutrição está ganhando espaço aí, as pessoas estão realmente entendendo que diversos problemas, desde uma queda de cabelo até mesmo uma alteração na pele, pode ter a ver com a alimentação. Uma curiosidade agora, diabético pode comer doce? Olha, o indicado é que não se consuma. Pela presença do açúcar, né? Ele tem uma dificuldade de colocar esse açúcar para dentro da célula, então quanto mais ele consome, mais ele acumula açúcar na corrente sanguínea. O ideal é que esteja sempre substituindo por produtos sem açúcar. Existe graus de diabetes, né? Assim, eu conheço alguns diabéticos que falam para mim, nossa, eu estou com falta de doce. Existe isso? Não, aí já é uma situação diferente, né? No diabetes, como eu falei, a gente tem o acúmulo do açúcar no sangue, mas o diabético também, quando ele fica muito tempo sem se alimentar, ele pode ter uma queda muito brusca desse açúcar no sangue, o que também não é
legal, o que é prejudicial também, o que a gente chama de hipoglicemia. Então, isso são situações Aí específicas trata-se quando com ele fica sem insulina, comer. aí já é uma outra coisa. Não adianta, Não, aí ou se trata basta com comer... alimento. Ah, com alimento mesmo. Aí, nesses Mas é comer casos... uma fruta. Uma fruta que contém alimento açúcar, é isso? Aí, se a hipoglicemia estiver muito baixa, né, ele vai medir o sangue, né, ver o teor de açúcar. Se estiver muito baixo, até o próprio açúcar ele consome para fazer essa reposição, que tem que ser rápida. Ah, legal. Isso daí era uma curiosidade, porque tem algumas pessoas que falam assim, poxa, eu tenho diabetes, preciso comer um doce. Eu falo, pô, o cara vai morrer, né? Nesses casos tem que optar pelo doce sem açúcar, né? Tá, e quais as outras doenças que você costuma tratar só com alimentação? Olha, Paulo, varia desde um triglicérides que está alto, uma pressão alta, colesterol que pode também estar desregulado, mas também eu trato a parte estética. Então, gordura localizada, acne, que as pessoas não imaginam que pode ser tratado pela alimentação. Fazer uma consulta, né? Precisa? A gente marca. Acho que eu estou um pouquinho acima, só um pouquinho acima do peso. Então, mas está vendo? Só até uma acne, uma queda de cabelo que as pessoas acham que é só o estresse ou que não, pode ter a ver com a alimentação, sim. Tem determinados nutrientes que vão estar protegendo contra esses sintomas. E tudo isso a gente trata com a nutrição. E você atende de 8 a 80 ou tem uma faixa específica do pessoal que te procura? De 8 a 80. Quem mais procura? Quem mais mais procura? Homem, mais mulher? Mais mulheres adultas. E a procura maior é para redução de peso. Para redução de peso. Tem algum milagre? Não existe algum milagre? Não existe. Não tem aquele, vou fazer a dieta da lua, se a lua me ajudar eu emagreço, não tem isso daí? Não existe milagre. O que existe é a gente identificar o funcionamento do corpo de cada um, né? Porque cada um tem um metabolismo, o seu não é igual ao meu, que não é nem igual ao do seu irmão, por exemplo, tá? E a gente identificando o funcionamento, a gente vai tratar da melhor maneira possível para a pessoa chegar no objetivo. O milagre não existe. Então é feito um estudo, você faz o quê? Um exame de sangue, Analisa exames de sangue, sim, mas histórico da alimentação para a gente determinar se há carência nutricional na alimentação. E uma coisa que na nutrição funcional é muito importante é a avaliação dos sinais e sintomas. Então, uma dor de cabeça, por exemplo, uma dor articular ou uma sonolência muito grande durante o dia, coisas assim que as pessoas nunca vão associar à alimentação, pode ser sinais de que alguma coisa está errada e a gente consegue identificar e tratar em cima de determinado sintoma específico, que é de cada um. Tá, então vamos supor, se uma pessoa tem lá, sei lá, um tipo de doença e você acha que tem um certo tratamento, esse tratamento não vale para uma outra pessoa. Não necessariamente, tá? O tratamento fechado que eu passo para você não vai servir nem mesmo para o seu irmão. Como eu disse, você tem a sua individualidade bioquímica. Não tem hereditariedade, nada. Hereditariedade tem, por exemplo. Mas para doença ou para cura, no caso? Não, no caso do tratamento, ele vai ser específico. Por exemplo, entendi. Às vezes, para você, eu vou te prescrever o uso da castanha do Pará, que tem um monte de gorduras boas, selênio, um monte de antioxidante, excelente. Só que o seu irmão, de repente, ele tem o mesmo sangue direitinho, mas com castanha do Pará ele não vai se dar bem. Ele pode ter uma herpes, por exemplo, a castanha do Pará tem arginina que alimenta essa herpes. Então, entende que não é porque o alimento é bom que ele vai servir para todo mundo. Então, a gente recebe aqui, vê aqui também às vezes no bastidor, aquelas modelos magérrimas, né? Até, de certa forma, anoréxias. Uhum. Isso hoje é uma coisa comum para ser tratado, porque tem, como eu falei no começo, né? Tem o regime de engorda e o regime de perda de peso. É isso? Sim, mas no caso das modelos, hoje em dia, até as próprias agências já têm uma preocupação de não querer que a modelo seja pele e osso, né? Porque mas eles procuram acompanhamento profissional? Uma boa agência, normalmente, ela vai indicar, tá? E tem agências que nem pegam as modelos, por exemplo, se tiverem muito abaixo do peso, porque não é... Eles não... Tem um mínimo, então? Tem. Então, assim, nesses casos da anorexia, por exemplo, que é, né, um transtorno alimentar, precisa ser tratado junto com acompanhamento psicológico, porque é uma distorção que a pessoa tem a respeito do próprio corpo. Né? Então, não adianta eu chegar para uma pessoa anoréxica e falar para ela, olha, você tem que comer 2.200 calorias por dia, se ela está comendo 800, ela não vai passar a comer porque eu falei que vai ser bom para ela, entendeu? Então, nesses casos, tem que ter um acompanhamento psicológico. Tá, então mexe mais com a cabeça do que com o próprio organismo, com certeza, na nesses casos, sim. Tá? E no caso do obeso, aquela pessoa que já está muito acima do seu limite de peso ideal. Não digo assim os gordinhos, mas assim o caso clínico de obeso. É recomendável fazer uma redução de estômago, algum tipo de cirurgia, ou ainda há a chance de se tratar melhorando uma alimentação, tendo uma regra? Existe algum tipo de salvação ou
a cirurgia seria o caminho? Então, Paulo, hoje em dia a cirurgia bariátrica ela tem uma indicação como último tratamento aí, né, no caso da pessoa já ter tentado diversos tipos de tratamento e não ter conseguido emagrecer. Mas a obesidade ela é uma doença assim muito complexa ainda, não totalmente compreendida, né, em relação às causas, são muitos os fatores, então depende muito do histórico de peso dessa pessoa, por exemplo. Mas eu posso dizer assim, pelo menos com tranquilidade, que a pessoa obesa, ela não precisa olhar para a dieta e falar, não adianta, eu cortar um pouquinho de pão, eu não vou emagrecer, eu preciso emagrecer 80 quilos, não é 2 que vai me fazer diferença. Primeiro, a gente adequa o organismo para ele deixar de produzir substâncias que na obesidade estão muito altas, que são substâncias pró-inflamatórias, por exemplo, e que são causadoras de diversas doenças. Conforme você organiza o metabolismo, você vai observando a resposta. Não dá para você falar assim, olha, você está começando com esse tratamento, eu te garanto 50 quilos em um ano. Vai depender de cada organismo. Agora, em relação à cirurgia, eu, Patrícia, né, eu diria que seria em último caso, em última instância, porque... E tá ligado ao fato de... Óbvio, fazer um exercício físico, né? Então não adianta a pessoa só olhar e falar assim, eu vou cortar, vou comer só salada, porque tem muita gente que fala assim, eu preciso emagrecer. Aí a pessoa para de comer tudo, aí come só alface, tomate e acha que se alimentou. E não faz uma atividade física. Isso daí faz até mal, né? Sim. Primeiro porque ficar só com salada e fruta, por exemplo, você não tem todos os nutrientes que o seu organismo precisa para funcionar adequadamente. Por exemplo, a falta de proteína aí vai fazer com que você perca peso? Sim, uma perda proteica, de água, e você vai manter boa parte da massa gorda, então você vai ficar um pouco menos pesado na balança, porém com aparência mais flácida pela falta dessas proteínas, por exemplo. Agora, perdão, eu perdi. Não, estava falando da parte de fazer exercício. Sim, atividade junto física, com comer obrigada. alface, se isso resolve. Né? Isso, na verdade, tem que fazer atividade física sim, porque você gera um gasto de energia maior do que se você fica só sentado o dia inteiro na frente da TV ou trabalhando no computador. É o meu caso. Entendi. Então, Obrigado. a atividade física precisa estar aliada. Já vou tirar alguma coisa da entrevista. Isso, precisa sim, mas não vai ser uma atividade física ligada a uma alimentação que só come alface, por exemplo. Tá, posso fazer mais uma pergunta curiosa? É uma curiosidade minha. Tomar 3 litros de água por dia emagrece? Olha, quem toma só mais água? Não, só água sem alimento? Não. Assim, só você, tomar por mais exemplo, eu líquido. tenho minha dieta normal, que na verdade não é uma dieta, né? Eu tenho minha alimentação normal do dia a dia, porém eu não tomava água. E agora eu tomo muita água. Não mudou nada. Não mudou para você? Para mim não mudou nada. Então, assim, hoje eu tomo, não digo que eu tomo 3 litros, seria mentira, mas eu devo tomar pelo menos de 1,5 litro a 2. Eu tenho minha garrafinha, estou no computador, eu tomo minha água, estou sempre... Enfim, eu não tenho tempo de fazer por outros motivos, atividade física, então eu estou mais nessa fase que você falou, de ficar sentado em frente ao computador ou viajando a trabalho, enfim. E eu costumo tomar muita água, muito suco, eu tomo muito líquido, às vezes refrigerante, enfim, mas eu sempre tomo muito líquido. É mito, é verdade? O que é o lance dos 3 litros de água? Eu preciso tomar mais água? É uma consulta particular agora, mas eu acredito que os nossos amigos internautas devem ter a mesma dúvida. Então, assim, se você mantém a sua alimentação de forma não saudável, digamos, né, e só passa a tomar água, só o fato da água não vai fazer milagre, tá? Mas é sim uma verdade que quando você toma mais água, você faz com que... é uma questão óbvia. Você toma mais água, você produz mais urina, certo? Então, todo o metabolismo dessa água no seu organismo vai gerar mais calor, por exemplo, e você vai aumentar um pouquinho o gasto de energia. Então, assim, quem toma mais água emagrece sim, mais do que aquele que faz a dieta direitinho e não toma água de jeito nenhum. O que precisa é avaliar a sua alimentação. Não, precisa avaliar essa composição. Não. Legal. Eu vou chamar agora um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta mais um pouquinho da Patrícia Nunes aqui. Iken Eletrônica, uma empresa de capital nacional atuante na área de projetos, implantação e manutenção de sistemas de telecomunicações, sistemas de energia e informática. Para mais informações, visite www.ikeneletronica.com.br. Iken Eletrônica.
Voltamos com o programa Tintim por Tintim. Hoje eu recebo aqui Patrícia Nunes, uma nutricionista aí de primeira linha, está falando um pouquinho para a gente sobre as dietas, sobre as doenças, passando um pouquinho para o nosso amigo internauta. Falando em internauta, Patrícia, eu te mandei um e-mail há alguns dias atrás para lhe fazer o convite para vir ao programa, né? E foi um e-mail de uma, posso dizer assim, uma fã do programa, vim conhecê-la a partir do programa Tintim por Tintim. O nome dela é Raquel. Ela até, infelizmente, hoje não pôde estar aqui com a gente, estava até combinado dela subir a serra, ela mora em Santos, ela teve um imprevisto e não pôde vir. E ela mandou um e-mail que me chamou muita atenção, falando que ela tem 2 filhos, ela durante a gestão da segunda gravidez, ela engordou 21 quilos, bateu o desespero e ela precisava emagrecer. Foi atrás daqueles Herbalife, enfim, uma série de produtos, de remédios, na verdade, né? E ela não teve tanto resultado. Alguém falou para ela que seria bom ela comer ração humana. E ela passou um tempo enorme comendo ração humana e perdeu 21 quilos. Eu queria saber, você como especialista, como nutricionista, primeiramente, o que você acha da ração humana? Depois, é recomendável lógico, automedicação não é recomendável em nenhum caso, nem numa dor de cabeça. Mas, enfim, seria recomendável procurar algum especialista na área, alguém que trabalhe com ração humana? Isso daí seria assim, o remédio do futuro? Qual que é a sua opinião sobre isso? A ração humana está na moda agora, né? Todo mundo fala em ração humana para um monte de coisas, não só para perda de peso. Bom, primeiramente, quantos quilos? Ela perdeu 21 quilos em quanto tempo? Eu preciso dar uma olhada aqui no e-mail, mas se eu não me engano, foi em 1 ano. Em 1 ano, tá. Que depois ela fala que ela não aguentava mais comer ração, que ela enjoou. Então, em relação à ração humana... Desculpa, são 9 meses tomando a cada dia e vendo que tinha resultado, ela foi ficando melhor e achou que conseguiria chegar ao peso perdendo os 21 quilos. Aí no mês de março ela parou com a ração porque não aguentava mais o gosto. E tem 4 meses que ela não engordou mais nada, ainda perdeu mais 2 quilos. Certo, foi uma média de 3 quilos por mês, a gente pode considerar uma perda saudável, né? Bom, em relação... Mas 21 quilos não é muito, mesmo 3 quilos por mês a longo prazo? Mas 9 meses, está bem distribuído. Está bem distribuído ao longo de 9 meses. É normal, então, isso? Sim, é uma... Porque eu me assustei, né? Eu falei, 9 meses, 21 quilos, eu achei meio... Não, mas 9 e com meses... ração, né? Que eu desconheço o assunto. Bom, em relação à ração humana, primeiro eu não gosto muito desse nome, né? Porque dá uma impressão de ração, não é para a gente comer. Eu costumo me referir a ela como uma mistura de cereais, né? Então, assim, a ração humana, para quem não conhece, é um pó, né? É um pó que mistura diversos... Porque às vezes você fala ração, vão achar que é uma bolinha daquelas que o cachorro come, né? É um pó, é uma mistura de cereais. Então, mistura aveia, farelo de trigo, gergelim, guaraná em pó, um monte de ingredientes aí com fins específicos. Então, assim... Primeiro, para quem está acima do peso, como ela disse que estava, né, há bastante tempo, já desanimada, não queria fazer dieta, eu sempre vejo no consultório que, como uma pessoa com um perfil desse, ele não tem na alimentação alimentos integrais, não tem cereal na alimentação e, por conta disso, falta diversos nutrientes. Vitaminas do complexo B, por exemplo, que para o emagrecimento é essencial, tá? Zinco, magnésio, que quando falta dá aquela louca vontade de comer doce ou carboidrato no final da tarde, por exemplo. Então esse é o perfil. Está sem zinco, magnésio. Pois é. Então esse perfil de quem não consome esses tipos de alimentos acaba realmente tentando só diminuir calorias e não consegue emagrecer. Eu não conheço a história dela, mas eu atribuo essa perda de peso, né, a uma reposição desses nutrientes que estavam faltando na alimentação dela. Agora, é só a ração humana que nos dá esses nutrientes? Não. Tá? Então, em relação à ração humana, a minha opinião é a seguinte: para quem não consome nada de nutrientes, né, de alimentos integrais, fonte desses nutrientes super importantes para a perda de peso, é uma boa opção. Porém, nesse caso da ração humana, a gente acaba generalizando, ela é boa para todo mundo. E como eu te falei no começo, a gente tem uma individualidade bioquímica, cada organismo é um. Então, por exemplo, se você compra a ração humana que ela usou, de repente pode haver, se você tem uma pressão alta, por exemplo, você não vai reagir bem ao guaraná.
ao cacau em pó, por exemplo, que podem estar elevando essa pressão. Então, assim, ração humana, ela é, na minha opinião, tá? Essa é só minha, ela é uma mistura de cereais interessante para quem não consome nada de integrais na alimentação. Porém, o ideal que eu faço com as pessoas que chegam até mim é analisar o perfil delas, ver se elas têm, de repente, algum sinal e sintoma relacionado a um componente da ração humana que, para ela, pode não ser benéfico. E, então, eu mesma monto a mistura de cereais para ela. É como se fosse a mistura de cereais individualizada, personalizada, para que a pessoa tenha realmente os nutrientes e a fonte alimentar que seja boa para ela. Então, essa é a minha opinião em relação à ração humana. Ela não vai ser boa para todo mundo. Tá. Então, só pelo que você falou, então comer um açaí com ração humana deve ser uma delícia, né? Com certeza deve Porque ser bom. Porque você não perde muito. Isso. E também a gente não pode esquecer que ela é uma mistura de cereal. Eu adoro açaí, né? Então, eu não conheço a ração humana, né? Então, já que você falou que tem vários cereais, acho que ela com açaí deve ficar uma delícia, né? Fica bom com fruta, fica bom batendo em suco, entendeu? Fica bom com iogurte. Dá para comer com arroz e feijão? Eu como não se fosse aconselho. Uma farinha ou não? Eu não aconselho pelo seguinte, todo cereal tem uma substância que tem um componente chamado fitato, né, ou ácido fítico, e ele diminui a absorção de alguns nutrientes. Então, junto com a salada, junto com a carne, com arroz, com feijão, eu não indico o consumo por conta disso. Eu vou acabar prejudicando a absorção de outros nutrientes. Eu sempre, se for para indicar, né, no caso aí de fazer a seleção dos cereais para cada pessoa, eu vou indicar num horário, por exemplo, no lanche da tarde, no café da manhã, onde eu não vou ter eu vou ter diminuído essa chance de impedir a absorção de nutrientes. Outra curiosidade minha é refeições a cada 3 horas. Aí vem a minha matemática, né? Bom, eu vou comer às 9, ao meio-dia, às 3, às 6, às 9. Aí eu vou dormir. Sei lá, que eu como à meia-noite, um exemplo. Eu vou dormir de meia-noite às 9 ou às 8. Enfim, essas horas que eu como durante o dia. Como funciona o organismo durante a noite? Porque se o organismo vai se acostumar a comer a cada 3 horas, e à noite, como é que fica isso? Nosso corpo está totalmente preparado para esse repouso, né, que é necessário. Durante esse repouso, o organismo da gente é muito sábio. Então, ele acaba utilizando, por exemplo, acontecem liberações hormonais diferentes daquelas liberadas durante o dia. E, com isso, a gente tem adaptação. Por exemplo, Patrícia, me falaram que se eu ficar mais de 3 horas sem comer, a minha glicemia vai baixar. Tá, durante a noite, ou então eu vou ficar sem energia, né? Durante a noite, o meu organismo ele começa a poupar, por exemplo, glicose hepática e músculos e tende a liberar hormônios que geram o gasto calórico a partir da gordura, por exemplo. Então, acontece... Então, dá para emagrecer dormindo, é isso? Dá, com certeza. Se a pessoa dormir bem, né? Se dormir no Se horário... se alimentar bem durante o dia, consegue emagrecer à noite, é isso? Dormindo, isso pode acontecer sim, porque o organismo, se você dormir as Pelo horas... que você falou, deu para entender Sim, isso. então o organismo ele acaba durante o sono, é claro que ele não para de usar a glicose por completo, mas a nossa fonte de energia passa a ser a partir das reservas de gordura, por exemplo. Tá? Então, só que se a pessoa tem o sono interrompido, por exemplo, ela acorda várias vezes à noite para ir ao banheiro, aí, nesse caso, a gente pode ter... Essa interrupção vai fazer com que os hormônios não se adequem e eu deixo de gastar essa energia a partir da gordura, por exemplo. Tá. E tem outros profissionais que dizem que você tem que comer como um lorde no café da manhã, um rei como no almoço e um mendigo na janta. Isso foge das 3 horas de comida diária e dizem que também tem resultado. É uma outra fórmula? Ou qual que seria a diferença entre esses tipos de alimentação? Porque são 2 coisas totalmente diferentes. Uma eu vou comer uma fruta, tomar um copo de leite, uma vitamina, alguma coisa. A outra é para eu comer tudo que eu posso de manhã, almoçar muito bem e comer um lanchinho à noite só para... Bom, em relação a esse ditado que eles usam, né? Que é bem conhecido, por sinal, né? Ele é em relação ao gasto energético, porque realmente, durante o dia, a gente gasta mais energia do que à noite. A partir das 6 da tarde, 7 da noite, a gente começa a ter uma inversão, né? Os nossos hormônios eles mudam. Por exemplo, minha serotonina, que é o hormônio do bem-estar, ela vai diminuindo um pouquinho, eu vou começando a produzir melatonina. E a melatonina é o hormônio que faz parte do nosso sono. Então,
consequentemente, a gente vai se preparando a partir das 6 da tarde para dormir. Tá. E com isso a gente tem um gasto de energia menor. Por isso que eu tenho que comer menos à noite, porque se eu comer a mesma quantidade do café da manhã ou do almoço, por exemplo, né, se ele for bem servido, o excesso de energia que o meu corpo não vai usar, ele vai armazenar. E é sempre na Agora, forma de caso eu gordura. faça um exercício à noite, por exemplo, eu posso jantar bem, então? Vamos supor, eu vou fazer eu janto às 6 horas da tarde, às 8, 9, eu vou jogar futebol, vou fazer academia, alguma coisa. Eu posso me alimentar bem também à noite ou não é recomendável? Quando a gente fala de um pré-treino, né, que é a alimentação antes de uma atividade física, aí a coisa muda. Só que se o seu objetivo é a perda de peso, por exemplo, pelo que você se refere, você vai precisar que essa adequação seja feita pelo profissional para saber o quanto você está gastando de energia na atividade física e quanto você está ingerindo nesse jantar, né? E aí, se o objetivo for perda de peso, ele vai ter que fazer o ajuste para que você acabe gastando um pouco mais de energia ainda do que consumindo. Então, vai depender muito do objetivo e do que o seu profissional vai basear para você. Entendi. Agora, faz de conta que ninguém está ouvindo a gente. Cortar carboidrato também emagrece ou não? Olha, eu não aconselho, até porque a gente só consegue queimar gordura se tiver presença de carboidrato. Como Porque assim? existe uma dieta, inclusive acho que eu vi no Jô Soares há um tempo atrás, aí, uma pessoa que foi defender uma tese, e o Jô falou, não, eu faço essa dieta. Eu, como ele, não vi mudança nenhuma. Pra você. Mas, enfim, era uma dieta do carboidrato que recomendaram a ele. Né? Não, tem sim algumas dietas que né, incentivam cortar totalmente o carboidrato e deixar a alimentação à base de gordura e proteína. Primeiro, o cérebro só se alimenta de glicose. Né? Em sua forma saudável, ele só se alimenta de glicose. Então, como que eu vou cortar por completo o carboidrato? Tá? Eu não sou defensora dessa linha, porque a gente tem que emagrecer fazendo uma adequação de todos os nutrientes, carboidrato, proteína, vitaminas, minerais, antioxidantes. E não cortar, não é benéfico cortar nenhum tipo, nem mesmo a gordura, porque a gente tem as gorduras benéficas e que faz parte do nosso organismo e a gente precisa. Para cérebro, inclusive, para a formação de alguns hormônios. Então, cortar carboidrato, a pessoa pode emagrecer rápido? Pode até ser, só que não vai ser de uma forma saudável. Tá? O percentual de gordura do sangue dela, por exemplo, pode alterar. Então, a gente consegue ativar a queima de gordura se a gente tiver um pouco de carboidrato presente. Tá. Então, tem que ter. Legal. Eu queria fazer uma última pergunta para você sobre o efeito sanfona, que também é uma coisa que a gente escuta bastante. Aquela pessoa que engorda, emagrece, engorda, emagrece. É desleixo da pessoa pela dieta, ou a pessoa, já emagreci 5 quilos, era a minha meta, agora não preciso mais fazer e não continuo um trabalho, ou existe algum trabalho que esse efeito sanfona não existiria? Por exemplo, eu vou comer para emagrecer 5 quilos durante 6 meses. Passou 6 meses, emagreci 6. Nossa, eu estou mais do que satisfeito, o melhor profissional possível que eu encontrei. Daqui 3 meses eu estou pesando 8. Sim. Né? Existe alguma lógica nisso? Bom, como isso é comum, principalmente quando o que você mesmo já disse, a pessoa começa a dieta, atinge o objetivo e depois desanda e começa a comer tudo errado de novo. Então, a causa específica está aí, ou até mesmo nas dietas da moda, que faz você perder só músculo, às vezes, né, e água, e você continua flácido ali, achando que emagreceu só porque o ponteiro da balança diminuiu. E aí, quando você volta a consumir os alimentos normais da alimentação, você acaba engordando de novo. O ideal é aquele planejamento específico para o funcionamento do seu organismo, tá? De acordo com o seu objetivo, que vai garantir que você consiga atingir e manter aquele resultado. Tá? Atividade física, com certeza, como você mesmo disse, ela vai ser essencial. Tá? E para manutenção, por isso que o acompanhamento nutricional ele é indicado, porque você vai estar se alimentando várias vezes ao dia, não vai precisar passar fome, como as pessoas costumam pensar a respeito de um planejamento nutricional, né? E você vai ter prazer de comer também, porque você não vai ter que abolir da alimentação tudo que você gosta, porque diz que isso ou aquilo faz mal. Não, vai ter um planejamento, uma adequação para o seu organismo em determinado tempo, e com uma orientação você vai continuar consumindo as coisas que você gosta mais equilibrado. Né? E não vai, o que eu volto a frisar, não vai passar fome, né? E não deixa de comer coisas
saborosas, porque alimentos saudáveis também são gostosos. Então, o ideal para você não ficar nesse efeito sanfona é adequar com seus gostos, o seu organismo certinho e manter depois. É uma educação nutricional, não é uma dieta com prazo definido. Legal. Quer deixar algum telefone, um contato, site da clínica, alguma coisa? Tá, Eu posso fica deixar, à vontade aí, pode. Eu posso deixar o meu telefone, que é o 9772-9788, é São 011, Paulo. Né? Isso, São Paulo. E o meu e-mail, que é pati, com Y, pnunes@yahoo.com.br. Legal. Então, amigo internauta que tiver alguma dúvida, quiser, pode ligar para a doutora Patrícia, pode mandar um e-mail, que com certeza ela vai ter o maior prazer em respondê-lo. Com certeza. Patrícia, muito obrigado por tirar, acredito que a dúvida de muito internauta, as minhas também, em particular. E foi um prazer recebê-lo aqui. Espero que você tenha gostado de participar do programa. Eu que agradeço. E em breve, se a gente puder, vamos fazer de novo mais um programa contigo. Claro. Tá bom? Que agradeço, viu? Muito obrigado. Uma ótima semana a todos. Um bom feriado amanhã e até segunda que vem.